Hoje, domingo, dia 13 de outubro de 2024. Eu recebo muitos pedidos, muitas mensagens, e algumas mensagens me perguntavam sobre as parábolas de Jesus. Algumas pessoas perguntavam até mesmo qual era a finalidade de Jesus falar por parábolas. Então, resolvi fazer esse vídeo respondendo a muitas pessoas de uma forma única pelo vídeo, em vez de ficar mandando respostas uma a uma. É interessante nós observarmos essa característica. Nós podemos dizer que as parábolas eram uma forma didática. Podemos dizer que era a didática do Cristo, a didática de Jesus. Uma vez falando por parábolas, ele poderia trazer elementos do cotidiano, elementos do dia a dia daquelas pessoas, e desses elementos ele podia criar símbolos, ou podia fazer dos símbolos cultivados por aquelas pessoas elementos de ensinos. Um outro aspecto interessante é que parábolas são um gênero de ensino, eu poderia até dizer um gênero literário, que são atemporais as parábolas, desculpe-me. Elas são atemporais. O que eu quero dizer com isso? Quaisquer épocas, elas servem para serem utilizadas. Porque a ideia de parábola não é narrar um fato localizado no tempo e no espaço. As parábolas servem para trazer ideias, para trazer ensinamentos gerais e também dentro da própria parábola, há ensinamentos específicos. Podemos dizer que nas parábolas, ou numa parábola, numa história contada, nós podemos ter uma mensagem geral, aquela ideia geral do texto da parábola, mas podemos analisá-la parte a parte. Por isso, sempre as parábolas, elas têm que ser interpretadas à luz da cultura na qual ela foi proferida ou de onde ela foi extraída. Porque quando se conta uma parábola, se conta uma história, essa história traz elementos simbólicos de um determinado povo, de uma determinada cultura. Então, quando se utiliza o nome de uma cidade, quando se utiliza de uma paisagem, quando se utiliza de nominações de animais, são elementos da cultura na qual a parábola foi construída ou a cultura da qual a parábola foi extraída. Então, quando vamos analisar uma parábola, nós temos que olhá-la no contexto cultural, tempo, espaço, localização, de onde ela foi proferida ou onde ela foi construída. E nós temos que então trazer a ideia das parábolas para a cultura na qual o Cristo estava, uma cultura hebraica. É bom que nós entendamos, hebreus eram um povo, uma nação que foi localizada a partir de Abraão, mas existente antes. Abraão, inclusive, era chamado de o hebreu. E os hebreus ocuparam a região, e dos hebreus, ou dentro do povo hebreu, diversas culturas ou subculturas se desenvolveram. À época de Jesus, quando nós usamos o termo judeu, não se refere à religião judaica, se refere aos que nasciam na Judéia. Da mesma forma, Galileu, os que nasciam na Galileia, samaritanos, os que nasciam na Samaria, e assim
os hebreus eram divididos por grupos. E é bom que entendamos isso, porque muitas das parábolas de Jesus ele trazia a cultura hebraica. Algumas delas ele trazia a cultura judaica. Outras ele fazia combinação de culturas, como por exemplo a parábola do bom samaritano. Ali a parábola do bom samaritano, ele trabalha o judeu, ele trabalha o samaritano. Dois povos, ou um só povo, mas duas características diferentes. Samaritanos da Samaria, que eram chamados de israelitas, porque eles derivam de Jacó, que passou a se chamar Israel, então daí os israelitas, e nós tínhamos os judeus, a casta, por exemplo, da tribo de Levi, os sacerdotes. Então, na parábola do samaritano, ele coloca a tribo de Levi, o sacerdote, ele coloca os judeus na qualidade de um escriba, e ele coloca um samaritano. Então, veja que na parábola ele coloca um conjunto de grupos que formavam o povo hebreu. Então, primeiro ponto para nós analisarmos as parábolas de Jesus é localizá-las no tempo, no espaço e na cultura. Então Jesus era chamado de Galileu, ou seja, ele habitava a Galileia ao norte, chamado judeu porque em tese teria nascido em Belém, e Belém fica na tribo de Judá e Efraim, que formaram a Judéia naquela época, né? Das 12 tribos de Israel, Efraim e Judá são duas tribos que se juntam e formam o reino da Judéia. Então Jesus era chamado judeu porque ele teria nascido em Belém. Era chamado Galileu porque morava na Galileia. Para nós entendermos, é como aqui no Brasil, nós temos diversas regiões e temos culturas que são muito localizadas, culturas típicas de uma região ao norte, uma região ao sul, ao centro, ao sudeste, ao nordeste. Nós temos culturas diferentes, mas que são todas brasileiras. Então, todos somos brasileiros, mas por morarmos em uma região, absorvemos a cultura daquela região, embora tenhamos uma cultura maior, no caso, cultura brasileira. E da mesma forma ali, os hebreus, uma cultura maior, todos tendo como patriarca, como pai, Abraão, mas tínhamos os diversos povos, isso sem falar nas divisões sociopolíticas do povo, que não é o foco da nossa conversa. Então, primeiramente é entender isso. E por que então Jesus utilizava-se de parábolas? Para que ele fosse melhor entendido, para que não necessitasse exigir um nível profundo de raciocínio da lei, por exemplo, para ele falar dela. Então ele trazia elementos do cotidiano para falar o ensino, ou para trazer o ensino. Por isso ele falava em parábolas. E parabolicamente ou simbolicamente ele disse isso, Cristo disse isso, quando lhe perguntaram por que ele falava por parábolas. Ele disse: eu falo em parábolas porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Mas é interessante, se nós observarmos, quando ele se refere aos discípulos, ele diz: a vós não falo por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então vejamos que para com os discípulos ele trazia um ensino, por assim dizer, específico, puro, sem alegorias. Para o povo em geral, uma mistura de diversas culturas, ele falava em parábolas. É o que hoje talvez nós podemos colocar na forma construtivista. Partir do conhecido para o desconhecido é uma metodologia construtivista, que a partir daquilo que é conhecido, elabora-se um raciocínio para aquilo que é desconhecido. Partir do certo para o duvidoso, do concreto para o abstrato,
Quando se ensina algo abstrato, parte-se do concreto, que é mensurável, para se entender o abstrato. Isso é o construtivismo pós-piagetano, que eu gosto de dizer construtivismo pós-pestalozziano, porque essa ideia construtivista Pestalozzi já trabalhava. Mas, na época do Cristo, não havia a teoria construtivista, mas havia a prática construtivista. Ou seja, Jesus partia do conhecido para ensinar o desconhecido. Por isso, falava por parábolas. Por isso, utilizava histórias, muitas delas conhecidas do povo, outras ele as criava. No momento que ele ensinava, ele as criava as parábolas, e outras ele se valia de histórias já existentes do povo hebreu. Então, quando falava com os hebreus do norte, os galileus, ele falava de elementos comuns da Galileia, por exemplo, da pesca. Quando ele falava para agricultores, ele falava da agricultura para ensinar. E quando conversava com comerciantes, ele buscava elementos dos comerciantes para poder ensinar. E quando ele falava com os doutores da lei, ele já não utilizava parábolas, porque entendia que Jesus, que eles sabiam, então não precisava de alegorias, pelo contrário, precisava ser objetivo e não alegórico. Então, por que Jesus falava por parábolas? Para melhor ser compreendido por aqueles que não aprofundavam-se nos ensinos da lei, nos ensinos dos profetas, ou mesmo na tradição. Era uma forma didática, uma perfeita forma didática para se ensinar. E para nós termos uma ideia dessa didática de Jesus, se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós veremos uma série de parábolas, que a exegese chamou-as de parábolas do reino. Por que a exegese as chama de parábolas do reino? Porque em todas elas, Jesus fala do reino de Deus, do reino dos céus. Em todas elas. Em todas elas, ele começa assim: o reino de Deus é semelhante a... Todas elas. A parábola da rede, a parábola do joio do trigo, a parábola da pérola, a parábola do tesouro, a parábola do fermento. Todas elas, ele começa da mesma forma. O reino de Deus é semelhante a... E o que vem depois dependia de com quem ele falava. O que vinha depois dependia de com quem ele falava. Por exemplo, conversando com pescadores, Jesus disse: o reino de Deus é semelhante ao homem que foi ao mar e lançou as redes e pegou peixes grandes e pequenos. E voltando à praia, separou-os, os grandes dos pequenos, levando os grandes ao mercado e jogando os pequenos fora. Vejamos, ele conversava com pescadores e falou sobre o reino de Deus, mas utilizou-se o elemento que os pescadores conheciam, a pesca e a seletividade dos peixes. Essa seletividade dos peixes, na linguagem exegética, nós chamamos de escatologia. Ou seja, Jesus trouxe um elemento escatológico, que era a separação, que é aquela ideia de um momento em que se separarão. Quando ele falava com pastores, os bodes das ovelhas. É uma escatologia. Mas ele falava com pescadores, então ele conversou na linguagem dos pescadores. Quando ele falava com agricultores, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente, e à noite o inimigo semeou o joio. E no final da parábola, o que diz o Senhor?
porque os servos disseram, vamos arrancar o joio. E aí o Senhor disse, não, deixai-os crescer juntos. Deixai-os crescer juntos. Pois nessa fase eles muito se parecem, e ao tentarmos arrancar o joio, poderemos arrancar o trigo. Enganadamente. Deixai-os crescer juntos, e quando da colheita, colheremos os dois. Separaremos o joio do trigo, levaremos o trigo ao celeiro e queimaremos o joio. O que ele está dizendo? Separação, escatologia. Da mesma forma que ele disse aos pescadores. Aos pescadores ele disse, quando chegado na praia, separaremos os peixes grandes dos pequenos. Veja, tem um quando, há um momento. Quando chegar na praia, não separa a hora que está pescando. Quando chegar na praia, separa os grandes dos pequenos, leva os grandes para o mercado e joga fora os pequenos. Com o joio e o trigo ele disse, quando da colheita, veja, momento novamente, quando da colheita, colheremos os dois e separaremos o joio do trigo, levando o trigo ao celeiro e ateando fogo no joio. Percebamos que ele, da mesma forma que ele disse aos pescadores, ele falou aos agricultores. Falou para ambos os grupos de escatologia, mas usou o exemplo do peixe para os pescadores e usou o exemplo do plantio e da colheita para os agricultores. Percebam então o quão é importante a ideia, saber utilizar a parábola, saber utilizar-se ou se utilizar desse método didático. Mas é interessante porque ele falou com outras pessoas e estava falando também do reino de Deus. Não quer dizer que ele disse tudo isso no mesmo momento. Foram momentos distintos que, agrupados no capítulo 13 de Mateus, em termos didáticos, ficou melhor de entendermos. Ele falou 5 parábolas do reino. 2 delas, da rede e da semeadura, do joio e do trigo. Interessante. Mas ele falou também com comerciantes. E ele disse, o reino de Deus é semelhante a um comerciante. Olha que interessante. É semelhante a um homem que foi ao mar, é semelhante a um homem que semeou, é semelhante a um comerciante. Claro fica que nesse momento Jesus conversava com comerciantes e falava para eles do reino de Deus, tal qual falou aos pescadores, tal qual falou aos agricultores. Mas ali a parábola já começa dizendo, agora está conversando com comerciantes. O reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola e, sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Vejam que interessante, vejamos isso. Ali ele fala também de escatologia por valor, aquilo que valoramos, aquilo que damos valor. Veja que interessante. Ele conversava com o comerciante, e para o comerciante o valor da pérola era maior do que o valor dos próprios bens. Então o comerciante na parábola faz um processo escatológico, abre mão dos bens para ter a pérola, porque a pérola tinha mais valor, o reino de Deus tinha mais valor. Então veja que interessante, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um comerciante que encontrou uma pérola e sabendo do valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ainda aos que lidavam com valores, sejam eles cambistas, comerciantes, Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro dentro de um campo. E sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Vejam, aos comerciantes, aos cambistas, ele soube trabalhar com aquilo que põe na balança. Mais valor, menos valor. Mais valor, menos valor. Vejam,
Ele traz a ideia que o reino de Deus tem mais valor do que o reino da terra. E aí ele fala disso aos comerciantes e cambistas. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro dentro de um campo e, sabendo o valor daquele campo, daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Veja que interessante. 4 categorias de pessoas, 4 parábolas iniciando-se do mesmo jeito. O reino de Deus é semelhante a, e o destinatário da parábola eram 4 grupos diferentes: pescadores, agricultores, comerciantes, cambistas. Mas ele fala uma quinta parábola, que também faz parte desse capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Ele também contou uma outra parábola, dessas parábolas do reino, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Agora, ele conversava com as mulheres, as donas de casa. E ele diz a elas: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, pôs 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, o fermento levedou a massa e a massa cresceu. Quinto grupo, falou com pescadores, falou com agricultores, falou com comerciantes, falou com cambistas, falou com as donas de casa. Para cada um dos grupos, ele se utilizou de elementos conhecidos por eles. Aos pescadores, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar e lançou as redes, pegou peixes grandes e pequenos. Aos agricultores, ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente e à noite o inimigo semeou o joio. Aos comerciantes, ele disse que o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola. Aos cambistas, ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro dentro de um campo. Às mulheres, ele disse, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa. E ali nessa parábola sobre o fermento, ele mostra que aquela mulher fez as escolhas também escatológicas. Pôs 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, o fermento levedou a massa e a massa cresceu. Que dona de casa que não conhece esse mecanismo? Que dona de casa não entende o aspecto de ingredientes? Então, nas 5 parábolas, ele falou do mesmo assunto. Por isso ele começou às 5, igualmente. O reino de Deus é semelhante a, mas o complemento dependia de com quem ele falava. Didática perfeita. Didática perfeita. Mas se nós olharmos as 5 parábolas, ele vai nos dizer uma coisa subentendida. Há algo nessas 5 parábolas que nos é subentendido, que está lá, mas não está verbalizado. Veja, o que nós temos semelhante nessas 5 parábolas? Óbvio, o reino de Deus. Mas há um ensino subentendido sobre o reino de Deus que ele não verbalizou, mas que os que ouviram entendiam, porque entendiam o elemento utilizado na parábola. Pensemos. Parábola da rede. Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Parábola do joio e do trigo. Onde se planta uma semente? Dentro do sulco. Parábola da pérola. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Parábola do tesouro. Onde estava o tesouro? Enterrado. Dentro de um campo. Onde o fermento age? Dentro da massa. Nas 5 parábolas nós temos dentro, 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 dentro e dentro. Dentro, reino de Deus, dentro. Está falando Jesus nessa parábola que o reino de Deus é de caráter interior. Nas 5 parábolas, Jesus está falando de interiorização. Em um outro momento, ele disse, o reino de Deus não vem com aparências exteriores.
Vejam que beleza. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está entre vós, em algumas traduções. Em outras, dentro de vós. Mais adequada, a tradução dentro. Locatis, dentro. Mas, entre ou dentro. Está dizendo o Cristo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. E o que ele está dizendo nas 5 parábolas? Que o reino de Deus é dentro, 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 dentro. Interior. O reino de Deus é algo interior. Então percebamos que o ensino por parábolas é riquíssimo. Ele não é só o que é exteriorizado. É aquilo que está nas entrelinhas das parábolas. É aquilo que está, por assim dizermos, é aquilo que está subentendido. Além de trabalhar com símbolos conhecidos de cada grupo, pesca, agricultura, comércio, câmbio e afazeres domésticos, cozinha, ele ainda deixa a ideia subentendida da interioridade do reino de Deus. E num outro momento, já sem parábola, ele diz: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Aparências exteriores. Se nós olharmos isso, veremos naquela passagem, e não parábola, passagem do filho de Timeu, Bartimeu. Bartimeu não é nome. Bartimeu é sobrenome. Bar quer dizer filho. Timeu, Timaios. Timaios significa dor. Filho da dor. Bartimaios, Bartimeu, Bartimaios, filho da dor, o cego. Vejamos que para esse cego ir ao encontro do Cristo, o evangelista Lucas observa um detalhe que aquele que narrou para ele o fato também deve ter observado. Diz o texto, quando ele é chamado pelas pessoas, as pessoas dizem a ele: tem de bom ânimo, ele te chama. Diz o texto que o cego se levanta e joga longe a capa. A passagem, veja. E levantando-se, jogou longe a capa. Deitou longe a capa. O que é capa? Exterior. Ele se desnudou no sentido consciência. Jogou longe a capa. Estar com Cristo é de dentro. Estar com Cristo não interessa a aparência, não interessa a exterioridade, interessa a interioridade. Interessa o que nós trazemos, interessa o que nós efetivamente somos, e não que ocupação temos, e não que status temos, mas o que realmente somos. Isso na passagem do cego Bartimeu, filho de Timeu. Agora, nas parábolas, mais ainda precisamos buscar os elementos ocultos, entre aspas, os elementos subentendidos. Essa didática do Cristo era perfeita. Ensinar por parábolas. Mas lembremos, aos doutores da lei, ele não falava por parábolas. Aos discípulos, algumas vezes. Mas um detalhe, até mesmo os discípulos tinham certa dificuldade para entender. Tanto é, por exemplo, 2 parábolas, uma dessas que eu disse, Jesus teve que explicar. Porque os discípulos o chamaram, como que depois de ensinar ali debaixo de um queto, mineiramente falando, os discípulos o chamaram e disseram: Senhor, o que significa essa parábola? Ou, Senhor, explica-nos essa parábola. É interessante. Por exemplo, a parábola do joio, Jesus a explicou para os discípulos. A parábola do semeador, Jesus também explicou aos discípulos. Eu não vou analisar as parábolas. Podemos depois, em outro momento, vocês, se quiserem indicar alguma parábola, eu posso até trazê-la aqui e analisá-la. Mas vamos entender alguns elementos. Por exemplo, a parábola do semeador. Se nós olharmos o texto grego, que
serviu de base, porque o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego, todo ele. Ele não foi escrito em aramaico. O Evangelho de Mateus, alguns indicam que ele talvez tenha escrito em aramaico, porque ele deixa palavras em aramaico. Tá, mas esse texto de Mateus, ele não é visto como se fosse o proto-evangelho. Proto, ou seja, original. O proto de Mateus, aquele que Mateus escreveu em tese durante os fatos, já que ele era um seguidor. Mas mesmo assim, foi escrito em grego. O grego koiné, que nós chamamos. Grego tessálico, grego koiné. E se nós olharmos então o texto grego, o grego koiné, nós veremos que a palavra traduzida para semeador não é semeador. A melhor tradução seria aquele que semeia. E se vocês observarem nas Bíblias mais antigas, aquelas Bíblias traduzidas para o português, mesmo por João Ferreira, mesmo aquelas de João Ferreira de Almeida, para se ter uma ideia, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português no século XVII. No século XVII. Ele não traduziu toda a Bíblia, ele faleceu antes, mas ele traduziu lá no século XVII. É uma das primeiras traduções que nós temos para o português. Que não era um padre, ele era um pastor. E ele traduziu. E essas traduções, a Bíblia de Jerusalém, mesmo as Bíblias católicas, porque eu falo Bíblia católica e Bíblia não católica, protestante, porque há uma diferença em quantidade de livros. As Bíblias católicas têm 7 livros a mais no Velho Testamento do que as protestantes. E no Novo Testamento é a mesma quantidade. Mas no Velho Testamento, as Bíblias católicas têm 7 livros a mais. Porque entenderam que esses 7 livros eram canônicos. E quando foi feita a tradução por Lutero, lá no século XVI, na análise, tanto Lutero como Calvino, como a Bíblia King James, elas retiraram esses 7 livros, entendendo que eles não guardavam a inspiração. Por exemplo, os 2 livros de Macabeus, um dos exemplos, um dos 7. Mas só para entendermos, porque eu quero voltar à tradução. Quando olhamos o termo, lá em grego, da parábola do semeador, a melhor expressão traduzida seria: aquele que semeia, saiu a semear. É diferente de semeador? Não, não é. É. Quem muito bem explicou essa parábola, e eu confesso até hoje não vi nenhuma explicação mais bem trabalhada do que a feita por Padre Antônio Vieira, lá no século XVII, que é chamado o Sermão da Sexagésima. E até eu indico para os que gostam de estudar interpretações bíblicas, eu indico as obras de Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, os sermões. Você vai encontrar em coleções 12 livros dos sermões. Ele escreveu mais de 200 sermões. Sermão da Sexagésima, sermão de Santo Antônio aos Peixes, diversos sermões. E até hoje, olha que eu leio muito os estudos bíblicos, até hoje eu não vi uma interpretação mais precisa e mais autêntica, simbolicamente falando, do que as interpretações, ou essa interpretação da parábola do bom samaritano, do semeador, feita por Antônio Vieira, século XVI. Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, ele foi um dos ícones do barroco brasileiro. Ele e Gregório de Matos, os 2 grandes ícones da literatura barroca no Brasil. Gregório de Matos era chamado de a garganta do inferno, boca do inferno, garganta do inferno, porque os seus escritos eram muito agressivos. Padre Antônio Vieira, ele era um mestre na interpretação. E é interessante, porque ele faz essa distinção. Para se ter uma ideia, o detalhe de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Outras traduções, o semeador saiu a semear. Prestemos atenção. Semeador e aquele que semeia não são as mesmas coisas. Todo semeador semeia,
nem todo aquele que semeia é semeador. Assim dizia Padre Antônio Vieira. Para nós entendermos melhor, pintor é aquele que pinta, mas nem todos que pintam são pintores. No exemplo pintor, profissão, existe o pintor que pinta paredes e existe pessoas que pintam paredes e não são pintoras. Ou seja, o pintor é uma profissão. Aquele que pinta é uma atitude. Todo pintor é aquele que pinta, mas nem todo aquele que pinta é pintor. Então, o semeador sempre semeia, mas nem todos que semeiam são semeadores. Então, veja a diferença. Porque traduções são importantíssimas para entendermos o sentido efetivo da palavra, do texto que se quer trazer. E ali, na fala, no original, entre aspas, a palavra original, no proto-grego, nós temos ali, aquele que semeia saiu para semear. E é importante porque o restante da parábola, tendo aquele que semeia, se entende bem o que vem depois. Qualquer pessoa semeia. Qualquer pessoa pode semear. Qualquer pessoa pode falar. Mas um profissional sabe o que fazer. Um amador, não. Então ali, e veja que esse sermão da 60ª, Antônio Vieira proferiu no século XVII, ele proferiu esse sermão para os pregadores, para os padres. Ele fez esse sermão em Portugal, antes, e falava com aqueles que saíam para as colônias e aqueles que ficavam quietos lá em Portugal. E veja que interessante quando ele analisa essa parábola. Além de analisar a ideia daquele que semeia, ele analisou o verbo. Aquele que semeia saiu para semear. Ele analisou o verbo saiu, o verbo sair. Ele disse, há que se semear, mas há que se sair para semear. E ele vai e faz um trocadilho. Ele fala do semeador de passos, com 2 S's, e fala do semeador de passo, com C cedilha. Passo com C cedilha é a área externa da igreja, a área coladinha que nós chamamos de átrio, aqui no Brasil, átrio, lá chama-se passo. O passo, aquela parte em volta. Então ele dizia que há semeador de passo, que não sai do lugar, e há semeador de passos. E ele utiliza o verbo do sair para analisar isso. Veja a mensagem subentendida da parábola. Então ele diz que quando da colheita há que se contar os grãos, mas há que se medir os passos, ou seja, o esforço. Aqueles que pregam para os que chegam e aqueles que saem ao encontro dos que precisam. Então vejam como uma parábola pode ser interpretada e utilizada para diversos fins, sem corrompê-la. Sem corrompê-la. Antônio Vieira não as corrompia, ele trazia para uma realidade. Então vejamos que quando Jesus traz parábolas, ele as traz com a intenção de uma mensagem maior, mas também como elementos de ensinamentos. Vejamos uma outra parábola muito conhecida, salvo engano está lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, salvo engano, que é a parábola do bom samaritano. Vejamos, já estudamos, já vimos aqui, quase 40 minutos explicando a didática de uma parábola, ou das parábolas. Mas vejamos os elementos subentendidos que se encontram nas parábolas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Percebam que nessa parábola, Jesus localiza geograficamente a parábola, porque diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele utiliza duas cidades. E utiliza um elemento geográfico quase que com um altímetro. Dizia que descia de Jerusalém para Jericó. Então o verbo descer significa que uma cidade está acima da outra em termos de altitude. E é verdade. Jerusalém está a 400 metros acima do mar, do nível do mar. E Jericó está a mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar.
Então havia sim uma diferença. Então o verbo descer tem a ver. E por que Jerusalém e Jericó? Por que ele não disse outra cidade? Por que ele não falou, sei lá, Betsaida e Cafarnaum? Mas foi falar Jerusalém para Jericó. Jerusalém é o símbolo da sacralidade. Jerusalém era onde estava o templo, era a cidade sagrada. Então ele já coloca ali o sagrado, os valores celestiais, Jerusalém. E Jericó? Jericó era a cidade do comércio e do câmbio. Jericó, aquela que foi tomada por Josué na entrada de Canaã, lá do Velho Testamento, do Êxodo. Vejamos que interessante. Vejamos. Jericó era onde estavam as casas de câmbio, onde estava o centro de comércio. Era a capital comercial. Vejamos. É como se disséssemos, para entender, por exemplo, os católicos, Aparecida do Norte e São Paulo. Para os da minha região aqui, Romaria. Cidades para onde os peregrinos iam. Então pode-se dizer que, para os católicos, Aparecida do Norte, a cidade de Aparecida, ela é simbolicamente sagrada. São Paulo comercial, centro do comércio, centro financeiro do Brasil, coração financeiro. E era isso que Jesus fez. Foi isso que ele fez. Jerusalém para Jericó. E aí o verbo tem sentido. Descer pela geografia, mas também quando se traz para o símbolo dessas duas cidades, Jerusalém o símbolo da celestial, Jericó o símbolo da terreno. E o verbo descer passa a significar cair. Eis que um homem caía dos valores espirituais para os valores materiais. Eis que um homem caía do reino dos céus para o reino dos homens, da terra. Eis que um homem desvalorizava os valores maiores, espirituais, dos menores, materiais. Por isso Jerusalém e Jericó. E por isso o verbo descer. Se a parábola fosse, eis que subia de Jericó para Jerusalém, ela teria outro sentido. Se ele dissesse, eis que um homem subia de Jericó para Jerusalém, ele estaria dizendo, eis que um homem se elevava dos valores materiais para os valores espirituais. Mas ele disse o contrário. Eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Eis que um homem caía dos valores espirituais para os valores materiais. Percebam os elementos subentendidos nas parábolas? E ali ele diz, um homem. Um homem. Esse um homem é artigo indefinido. O que quer dizer? Qualquer pessoa. Ele não nomina esse homem. Ele não identifica esse homem. Ele não fala se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era galileu, se ele era gentio, ou dos povos gentílicos. Ele só dizia um homem, ou seja, se aplica a qualquer um de nós. E ele diz que esse homem que dizia foi assaltado por salteadores. E eles bateram nesse homem e o deixaram meio morto. O que está dizendo? Quando nós estamos descendo dos valores espirituais para os valores materiais, nós podemos ser assaltados. E ficaremos meio mortos, ou seja, nós não saberemos, nós estaremos vivos na matéria, mas não enxergando os valores transcendentes. Os valores transcendentes, os valores espirituais. Ficamos vivos para a matéria e mortos para a vida plena. Vejam que os elementos estão ali nessa parábola. E depois ele nomina, ele põe 4 personagens, além do homem. Aliás, 3 personagens, desculpe, além do homem caído. Ele fala de um sacerdote, ele fala de um levita, ele fala de um samaritano. Mas é importante perceber alguns detalhes. Sacerdote, ele se referia àqueles doutores do templo.
aqueles que conheciam a lei. Ao falar levita, ele falava dos que eram os conhecedores das regras do templo, os levitas, da tribo de Levi, lá das 12 tribos de Israel, quando entram em Canaã. Os levitas cuidavam do templo, os doutores da lei cuidavam da lei. Então ele traz dois personagens altamente importantes e fala de um samaritano. O samaritano mal visto pelos judeus, significa que ele conversava com judeus quando contou essa parábola, porque ele traz uma persona non grata, que eram os samaritanos para os judeus e vice-versa, os judeus para os samaritanos. Não vem ao caso explicar qual que era o problema antinômico desses dois povos, qual era a antinomia, qual era a discussão de choques de leis que esses dois povos tinham, ou esses dois grupos de um mesmo povo tinham. Mas certo é, ele colocou três personagens. E interessante, se observarmos a parábola, ele diz: eis que pelo mesmo caminho descia um sacerdote. Pelo mesmo caminho. Qual caminho? A queda. É importante perceber que o autor, que Jesus, quando foi falar da parábola, ele trouxe essa ideia, que um homem descia, quer dizer, caía dos valores espirituais para materiais, e ele diz, pelo mesmo caminho. Qual caminho? Jerusalém, Jericó, qual caminho? Acho que é a queda. Então ele dizia que, embora fosse um sacerdote, também estava em queda, dos valores espirituais para os valores materiais. E estando em queda, viu o homem caído e passou de largo. Ou seja, que valor eu darei a esse homem? Nenhum. Interessa o valor material. Por isso estava pelo mesmo caminho. E quando ele fala do levita, ele diz, e de igual modo como? Queda dos valores espirituais para os valores materiais. De igual modo, um levita passava e viu o homem caído e passou de largo. Por quê? Porque o foco era valores materiais. Agora, quando ele fala do samaritano, ele já não usa pelo mesmo caminho nem de igual modo. Ele diz, e um samaritano que ia de viagem, olha que interessante, e um samaritano que ia de viagem, significa que há aquelas pessoas que mergulham no meio da materialidade, mas com propósito de elevar as outras pessoas. Por isso está dizendo que aquele samaritano não estava andando à toa, ele não estava caindo, ele estava em viagem, ou seja, ele tinha um propósito. E uma pessoa que está em viagem, ela está preparada. Ela prepara a sua bagagem. Ela prepara-se para os riscos. Ah, deixa eu levar uma água, vai que tem algum problema. Ah, deixa eu despachar minha mala, mas levar uma de mão, vai que extravia a outra. Veja, o viajante, ele se organiza. Então aquele samaritano não estava descendo no sentido simbólico da queda. Tanto não estava que Jesus deu a ele um motivo. Deu um motivo pelo qual o samaritano estava passando por o caminho, estava andando naquele caminho de Jerusalém para Jericó, na queda. Ele estava em viagem. E o samaritano viu, aproximou-se, e Jesus coloca um motivo nele. Movido de íntima compaixão. E o samaritano, movido de íntima compaixão, aproximou-se do caído. E aí Jesus traz dois elementos, vinho e azeite. E atou-lhe as feridas. Atar, quer dizer, ali naquele momento, deixou de ter sangramento, atou. E deitou azeite, colocou azeite e vinho. Azeite é emoliente, calmante. Vinho é estimulante. É como se estivesse dizendo, naquele momento do socorro, não fique perguntando muita coisa, ata a ferida, ou seja, cuida da necessidade. E acalme e estimule. Acalme a pessoa e estimule a pessoa. E depois segue a parábola, dizendo que ele coloca na sua própria cavalgadura. Um dia, se nós tivermos oportunidade, podemos analisar a parábola inteira, entender por que foram duas moedas, o que significa a cavalgadura, o que significa o estalajadeiro,
O que significa a pessoa que faz o bem, que é conhecida, por isso ele diz assim, tudo que gastar, toma aqui 2 moedas, tudo que gastares a mais te restituirei quando retornar. Aquele que ajuda volta para avaliar, para ver o ajudado se ele cresceu. A parábola é riquíssima. Aliás, todas as parábolas são riquíssimas, todas elas. Mas eu estou trazendo exemplo, trouxe 2 apenas, do semeador. Aliás, a do semeador é só para entender a primeira parte, porque tem mais coisas, né? Tem mais coisas. Então, se um dia pudermos, eu posso analisar separadamente cada uma dessas parábolas, analisar todas as outras também, do trigo, do joio. Mas hoje a ideia é explicar o quão rica são as parábolas, para explicar o quão útil é essa metodologia didática trabalhada por Jesus. De trabalhar ensinando pelo conhecido, o desconhecido. Por isso, parábolas. Trouxe exemplos rápidos dessas 2 apenas, para nós entendermos. E é importante nós trabalharmos. É importante nós, quando formos ler, estudar as palavras, entender, principalmente as parábolas. Nós temos que entender elementos geográficos, elementos culturais, elementos linguísticos. Tudo isso compõe o subentendido de uma parábola. Aqui no Instagram eu vi uma pessoa perguntando, comentando quando eu falei que Jesus falava que os textos foram escritos em grego, aí disse, mas Jesus não falava, não era o hebraico? Vamos rapidamente. Sim, Jesus falava o hebraico, falava o aramaico. Desconfio que pudesse também falar o grego, desconfio porque era uma língua universal. Mas é preciso nós entendermos uma coisa. O hebraico, na época de Jesus, ele não era o idioma corriqueiro. Quando houve a diáspora, quando a segunda diáspora, quando os hebreus foram levados cativos para a Babilônia, o hebraico foi perdendo um pouco a usabilidade. E o aramaico era uma língua comercial, vamos dizer, tipo o inglês hoje, uma língua muito comercial, uma língua até fácil, poucas letras, e ela era muito utilizada. E o povo passou a usar mais o aramaico. E o hebraico ficou reservado para as leituras religiosas. Então o hebraico era obrigatório para a leitura dos textos. Ou seja, a Torá estava escrita em hebraico, os profetas em hebraico. Então o hebraico era a língua sacerdotal. Como no passado, na religião católica, por exemplo, o latim era a língua oficial das cerimônias. O missal romano, era chamado missal romano cotidiano, o missal era em latim, era a língua oficial, como hoje ainda o latim é falado em determinados ritos internos da Igreja Católica. Então, naquela época, o hebraico tinha essa característica, era uma língua, por assim chamar, eclesiástica, era falado nos textos, e o dia a dia das pessoas era o aramaico. Como Jesus interpretava a Torá, lia a lei, lia os profetas, citava Isaías constantemente, citava Jeremias, Jesus falava o hebraico. Mas no cotidiano era o aramaico. Porém, os textos escritos, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, as cartas paulinas, as epístolas no geral, Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas, essas cartas esses textos todos foram escritos em grego, o grego koiné. Então, por isso é que nós dizemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. E muito interessante, Mateus ou no Evangelho de Mateus temos expressões aramaicas, não traduzidas para o grego. Expressões hebraicas, como Eli, Eli, lama sabachthani, quando Jesus fala, meu Deus, meu Pai, por que me desamparaste, não é abandonaste, desamparaste, ele está citando o Salmo 22. E por estar citando o Salmo é em hebraico. Então, Mateus deixa ali aquela primeira frase do Salmo, porque aquela fala de Jesus ali na cruz é a primeira frase do Salmo 22.
Eli, Eli, lama sabachthani. E em alguns momentos há outra tradução que se coloca Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eli, Eli, Eloi, Eloi, hebraico, aramaico. Então, é interessante perceber que era um conjunto de línguas, né? Então, por isso que eu coloquei a questão do grego. A pessoa me perguntou aqui no Instagram. No YouTube aqui não teve pergunta nenhuma, mas aqui eu vejo no Instagram, tem muitos comentários, muitas coisas, como eu estou explicando, nem sempre eu consigo ficar lendo aqui, observando. Mas a ideia da nossa conversa de hoje era justamente isso. Por que Jesus falava por parábolas? Podemos dar subtítulo? A importância didática do ensino por parábolas? Então essa era a ideia para hoje, atendendo a alguns pedidos que me chegaram por mensagens, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Pessoas me mandam muito mensagens e muitas delas são sugestões para estudos, outras são dúvidas, né? Algumas eu até respondo ali quando é coisa rápida e quando coincide, né? Eu estou olhando ali e vejo a pergunta, aí na hora eu respondo. Mas a grande maioria eu não consigo ver na hora que estão perguntando. Então, quando eu entro e vejo várias perguntas, aí já fica difícil eu responder uma a uma, por causa até do tempo. Então, eu vou deixando, vão passando os dias, eu vou juntando as perguntas e vejo o assunto que está abordando e opto em trazer aqui numa live, porque a gente aborda de forma mais ampla aquilo que foi trazido. Então, essa era a ideia para hoje, nós conversarmos sobre as parábolas, né, sobre por que Jesus falava em parábolas, ou a importância didática do ensino por parábolas, né? Essa era a ideia, né? Aqui tem um texto aqui, Gratidão Music, fala, você me respondeu, exatamente, não é por privilégio de A ou de B, ou por eu conhecer a pessoa, é que pode acontecer, eu abro o Instagram, e a hora que eu abrir tem a pergunta ali. Aí eu já, para que esperar? Já que eu li, eu já respondo na hora. Lógico, quando eu sei a resposta, né? E aí eu respondo. Agora, quando acumula, eu não consigo. Então, fica aqui, vou tentar, não posso garantir, vou tentar todo domingo pela manhã trazer alguma mensagem, alguma live, né, 9 da manhã, 10 da manhã, depende um pouco aí do meu ritmo também. Mas eu vou tentar já a partir desse domingo, do próximo domingo, já tentar todo domingo, 9 da manhã ou 10 da manhã, de 9 às 10 ou de 10 às 11, não consegui fechar ainda, trazer um tema para a gente conversar, para a gente bater um papo, né? E podemos até não trazer tema nenhum, abrir uma live para troca de ideias, para um bate-papo, né, também. Mas se vocês quiserem deixar aí, eu não sei como é que o pessoal fala, marcar o negócio aí, o sininho, sei lá como é que chama, se quiser deixar marcado, eu vou tentar sim, a partir de, já começando hoje, nesse domingo, todos os domingos pela manhã eu entrar com uma live sobre algum tema. Se vocês quiserem sugerir temas, é só me mandar pelo direct aí, pelo WhatsApp, e aí eu tento trabalhar os temas, tá? Não vou criar um estudo constante como a gente fez dos outros, mas talvez trabalhar por blocos de temas, talvez a gente separe 4 domingos para um tema só, e assim vamos, né? Eu vejo aqui a própria Gratidão Music, não sei se é assim que fala, viu? Ela diz, Simão, fala sobre a passagem do escândalo. Sim, nós podemos falar. Aliás, não só sobre essa, nós temos a estranha moral, né? Quando Jesus fala aquele que não odiar pai e mãe, aí são outros elementos interessantes, viu, Gratidão? Muito interessantes porque são figuras de linguagem que Jesus utiliza, e essa especificamente do escândalo, a questão da estranha moral, né? do odiar pai e mãe, é o que nós chamamos de antítese, né? O falar o contrário, né? Para chamar a atenção. Então são figuras de linguagem, e interessante, podemos depois trabalhar esse tema assim, sobre aquela ideia de Jesus dizer, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo se deu, né? Ela se chama Lígia, né? A Gratidão Music se chama Lígia. Então, Lígia, podemos sim, uma boa ideia, podemos trabalhar esse tema assim, né? Sobre essas frases que são expressões idiomáticas.
E expressão idiomática nós precisamos entendê-la no contexto da época, no contexto do povo, né? Para facilitar, uma expressão idiomática, por exemplo, nossa aqui, brasileira, fulano deu com os burros na água. Se eu falar isso para um estrangeiro, ele vai imaginar que um monte de animal, né, caiu na água. E na verdade, dar com os burros na água nada mais é que uma expressão idiomática que significa frustração. Fulano frustrou-se, ou seja, deu errado. E a mesma coisa nós tínhamos muitas falas de Jesus, que eram expressões idiomáticas, como o camelo no passar para o fundo de uma agulha, coar um camelo, engolir mosquito, o escândalo. São expressões idiomáticas que têm as suas aplicabilidades e entendimento. Então fica também sugestão, podemos trabalhar. Mas o importante, deixo avisado aqui para vocês que vamos tentar todo domingo. Eu não sei se de 9 às 10 ou de 10 às 11. Depois eu vou me ajustando. Mas assim, a partir das 9 pode ser que eu entre. Pode ser não, eu entrarei com algum estudo. Ou de 9 às 10 ou de 10 às 11 aos domingos. Tá certo? Salvo os dias que eu estiver viajando. Porque gradativamente eu estou voltando aos meus agendamentos, né? Gradativamente eu estou agendando as palestras fora da minha cidade novamente, e aí há alguns domingos que pode ser que eu esteja fora, né, cumprindo alguma agenda de palestras, tá? Eu vi aqui alguém dizendo de 9 às 10 é melhor, vamos tentar, né? Tá certo? Muito obrigado por me acompanhar aqui hoje. Como eu sempre gosto de agradecer, mineiramente falando, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela paciência, Deus lhes pague pela cordialidade, por esse carinho que tem para comigo. E pode ter certeza que, embora não conheça todas as pessoas que aqui entram, também guardo vocês com muito carinho, pois nós somos só um povo, né? Esse povo de Deus, né? Nós todos somos um povo só, dividido em diversas nações, mas somos um povo só. Então, Deus lhes pague por tudo isso. Fiquem com Deus, uma excelente semana e que nos encontremos no próximo domingo, às 9 horas ou no próximo domingo, às 10 horas. Vamos ver, eu posto antes para indicar o horário. Muito bom, até mais, fiquem com Deus.